saber quem sou eu? Você já se perguntou quem você é? Qual o seu valor e lugar nesse mundo? No vídeo de hoje vamos falar sobre como normalmente se forma a nossa identidade e esse sentimento de base do nosso valor. Olá, eu sou o Fábio e no final desse vídeo vou partilhar com você como foi esse processo de descoberta na minha vida. Preste bem atenção, pois acho que você merece 5 minutinhos para você. Você já pensou que uma pessoa pode passar a vida inteira sem descobrir que traz dentro de si um mundo precioso e valoroso de potencialidades e qualidades? Ou pior, viver sempre repetindo ações e reações sem nem saber o porquê disso? Como se estivesse preso a um roteiro que se repete várias vezes ao longo da vida, no qual só mudam os atores e cenários, vivendo a mesma novela sem saber a razão disso tudo. Geralmente quem vive assim corre o risco de passar por esse mundo sem saber quem foi, e não ter tido a consciência verdadeira da própria identidade. Muitas pessoas, até bem-sucedidas em várias áreas da vida, vivem assim por trazerem uma espécie de ferida fundamental, que dificulta a descoberta de quem realmente são. Lhes falta um sentido de base do próprio valor, uma consciência do quanto valem a pena. Tal ferida acaba se transformando numa espécie de força motriz para muitas de suas ações. A falta de conhecimento dessa situação interior causam grandes dificuldades em lidar com críticas e elogios. Quando são ofendidas, chamadas de inúteis ou ruins, não encontram dentro de si força para se defenderem dos julgamentos e ataques. Expostas e fragilizadas perante a opinião exterior, procuram muitas vezes nos outros uma confirmação do que merecem antes de buscar essa resposta dentro de si. Agem assim pois trazem uma necessidade excessiva de aceitação e aprovação externa. Por isso que muitas pessoas buscam como escravas qualquer coisa que seja bem vista pela maioria. Rir de piadas sem graça, submeter-se a coisas que normalmente não fariam, aceitando o que vem de fora sem levar em consideração os próprios valores, desejos e sentimentos. Isso quando não tomam atitudes autodestrutivas, acabando por deixar de lado os aspectos importantes da própria personalidade por atitudes mais fáceis de ser aprovadas pelos outros. Vivem procurando aplausos para saciarem uma necessidade interior de aprovação. É preciso ter paciência consigo mesmo, pois ninguém nasce sabendo quem é. A formação da identidade se dá geralmente sob a presença de alguém que com amor e atenção se dedica a nós desde a nossa primeira infância e que depois nos transmite e compartilha tal experiência, de uma maneira que dê sentido à nossa existência. Esse primeiro testemunho oferece um retrato da identidade, formando uma base que posteriormente será enriquecida ao longo dos anos. Essa base se torna uma defesa contra opiniões distorcidas de pessoas levianas ou mal intencionadas. Essa construção inicial da identidade costuma acontecer com pequenos atos de atenção e suporte nos primeiros conflitos e dificuldades. Quando uma criança sofre, por exemplo, uma mordida na escola e mostra à mãe sua mão, expressando sua dor, e a mãe responde: "Mamãe sabe que doeu, filho." Ela valida assim os sentimentos da criança. Ou quando a criança tiver uma reação menos típica a alguns acontecimentos, como estar triste no dia do seu nascimento, e a mãe diz: "Não há problema em não se sentir feliz no seu aniversário." Dessa forma, a criança é acolhida e interpretada de um jeito positivo. Essa compreensão amorosa de estar junto da criança, sempre disposto a ter um olhar positivo em situações de conflito, contribui para formar uma base sobre a qual uma autoestima resiliente pode surgir mais tarde. Essa maneira que os pais interpretam o que a criança está sentindo funciona como um espelho no qual a criança se enxerga através desse outro olhar, que a ajuda a validar e compreender seus sentimentos de uma forma bondosa e positiva. Mas muitas vezes esse processo pode acontecer de uma forma negativa. Os pais podem estar distantes emocionalmente da criança e apresentar interpretações diferentes de sua realidade, como por exemplo, o Pedrinho é um menino muito feliz quando a criança estiver vivendo o oposto disso, dificultando assim a capacidade da criança de se conectar com as suas próprias emoções. Outro distanciamento nefasto para a criança é quando ela percebe que seus pais não têm muito interesse nela, pois na maioria das vezes estão preocupados com outras coisas. Isso faz com que a criança traga a sensação de que não é boa o suficiente para ser valorizada, ou até mesmo tenha um sentimento de como se não existisse, porque não se sente percebida. Sentimentos assim são reflexos diretos de negligência emocional. Outra maneira equivocada é ter um olhar muito negativo sobre a criança, dando a impressão de que ela não é boa ou é má intencionada, contribuindo para a criança ter um olhar punitivo sobre si mesma. A maneira como nos enxergamos e como interpretamos as situações que vivemos durante nossa infância é determinante para a construção da identidade e do sentimento de valor próprio que teremos.
Mas a reconstrução de uma identidade sólida pode ser feita em qualquer momento, e são necessárias basicamente duas coisas: um novo olhar e uma nova maneira de agir. Um novo olhar sobre si, através do qual possamos nos enxergar sobre uma nova perspectiva, carregada de bondade e compreensão. Alguns encontram essa nova maneira de olhar com a ajuda de seu cônjuge. Outros precisam de um psicoterapeuta ou uma pessoa sábia e experiente para apoiá-la. Outros encontram na espiritualidade esse olhar fundamental, terno e amoroso, pelo qual conseguem se enxergar como no espelho, sua verdadeira imagem e brilho interior, resgatando o valor daquela criança ferida que mora dentro de nós. Esse processo de contemplação e escuta, que tem como finalidade a reconciliação consigo mesmo, nos mostra como realmente nos sentimos e nos dá força para buscarmos o que realmente queremos. Com mais frequência vamos tomar o nosso próprio lado, sentindo cada vez mais seguros e confiantes, com menos necessidade de aprovação e louvor dos outros, e menos preocupação com a oposição que pode surgir. Compreendendo melhor o próprio valor, seremos capazes de agir de forma coerente com essa nova imagem e dizer não quando necessário, pois começaremos a tomar posse das verdades fundamentais sobre nós e a pensar por nós mesmos. Eu falo tudo isso pois por uma série de eventos que vivi, trouxe por muitos anos registrado dentro de mim um sentimento de baixa estima e culpa que se manifestava muitas vezes com medo de enfrentar situações e pessoas, ou uma postura excessivamente servil para tentar agradar os outros. Tinha uma falsa sensação de sempre estar errado e ter menos valor que os outros. Depois de um processo de reflexão e busca de reinterpretar e acolher vários eventos da minha história, alcancei uma compreensão de certas feridas e reações que trazia por causa delas. Mas a verdadeira transformação veio quando reagi contra os meus vilões, dando um explosivo basta a não aceitar viver o mesmo roteiro de opressão de sempre e reagir de forma diferente à que estava acostumado a agir. Esse novo olhar foi crucial para me acolher e compreender o que se passava comigo. Essa compreensão e acolhida amorosa se tornaram base de preparação para a verdadeira mudança que ocorreu pelas escolhas de novas posturas que romperam o mesmo jogo de sempre, dando a possibilidade de um final diferente a que estava acostumado. Conhecer, amar e ser aquilo que realmente somos é talvez a maior liberdade que podemos conquistar. Você já